Olá, queridos alunos, queridos educadores, estamos iniciando hoje a nossa segunda aula da quinta lição do material Eu como Autor da História, Cidade da Memória. Começamos essa aula refletindo sobre os aprendizados que nós tivemos a partir daquela atividade para casa. Vocês conseguiram preencher no livro, alunos? Bom, nessa atividade a gente colocaria então os medos que a gente já enfrentou, como a gente pode governar a nossa cidade da memória como reis e rainhas. E agora a gente pode refletir, discutir um pouquinho com a turma ou mesmo em família sobre esse momento. Bom, depois dessa reflexão, nós continuamos na análise sobre os medos saudáveis e não saudáveis. Nós tivemos um vídeo extra, um vídeo complementar, que trazia bastante essa atividade para que a gente pudesse praticar esse entendimento dos medos saudáveis e não saudáveis. E agora a gente vai conversar um pouquinho na nossa aula sobre isso. Ficou claro para você quais são os medos saudáveis e os não saudáveis? Para a gente entender um pouquinho melhor, é importante a gente ter clareza, então, que os medos saudáveis são aqueles que protegem a nossa vida. Então, por exemplo, se eu tenho medo de pular de um prédio de uma altura muito grande, esse é um medo saudável, que está me protegendo para que eu não me coloque em perigo. Agora, se eu tenho medo de não fazer amigos, por exemplo, esse é um medo que pode me impedir até de fazer amigos, porque aí eu vou ficar com medo, vou ficar mais no meu canto, não vou querer conversar, ou vou ficar mais ansiosa, enfim. Então, existem alguns medos que a gente coloca na nossa mente e outros medos que são mais saudáveis. Nisso a gente tem essas reflexões na página 24 e 25 do seu livro, querido aluno, na 26 em seguida. E aí a gente vai refletir na sequência sobre as atitudes do rei e da rainha da cidade da memória. Quando a gente fala o rei e da rainha da cidade da memória, desde o primeiro semestre, nós viemos refletindo sobre como é importante nós tomarmos posse, né? A gente se apropriar desse lugar de rei e rainha, porque a nossa mente cabe a nós governar. E como reis e rainhas, esse é um posto que ninguém vai tirar de nós. Então, quais são as atitudes de reis e rainhas da própria mente que nos fazem enfrentar os nossos medos? Quais são as atitudes que você tem enquanto rei e rainha que te ajudam a enfrentar os seus medos? Aqui, na página 26, vocês vão responder exatamente sobre essas reflexões. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos conversar, seja na nossa aula, seja com as famílias. Compartilhem esses conhecimentos que vocês estão tendo, leiam aqui as reflexões para que vocês possam pensar sobre isso e dialogar em outros momentos. Combinado? Na sequência, a gente tem uma reflexão sobre uma analogia que a gente fala, sabe? Uma comparação sobre uma cidade física e a cidade da nossa mente. Em uma cidade física, é gostoso a gente ter muito lixo espalhado, a gente ter desordem, ter um ambiente sujo? É legal? Será que não é importante a gente aprender a reciclar os nossos resíduos, né? Os nossos lixos, a gente organizar, morar num lugar saudável? Eu acho que sim, pelo menos para mim isso é muito bacana. Para a nossa mente é muito importante também que nós tenhamos um lugar saudável para que a nossa mente possa viver em tranquilidade, né? Para que a gente, então, o eu como gestor da própria emoção, possa ter tranquilidade em transitar por esses pensamentos. Por isso a gente tem essa comparação. Então a gente tem essa reflexão aqui. Será que é legal ter uma cidade da memória com muitos medos que seriam comparados a esses resíduos em excesso? Será que é legal a gente ter um lugar, então, com medo de escuro, medo de andar na rua, medo de ficar sozinho? Tem muitos medos, aqueles medos não saudáveis que vão poluindo a nossa mente. E aí pense você, então, nos medos não saudáveis que podem estar poluindo a sua mente e como você pode enfrentá-los.
A partir da página 30, você vai responder algumas questões sobre essas reflexões, sobre os medos saudáveis e não saudáveis, as ferramentas de gestão da emoção, o que você pode fazer para enfrentar esses medos. Você vai seguir até a página 31 e depois a gente tem um vídeo complementar, uma atividade muito legal, prática, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa comparação da reciclagem dos nossos medos. Não deixe de conferir esse vídeo. Bom, para finalizar a nossa aula, a gente tem uma atividade prática em família. Você, querido aluno, vai escolher uma pessoa da sua família, quem você quiser, e você vai fazer uma entrevista, como um repórter investigativo mesmo. Você vai entender como essa pessoa enfrentou os próprios medos, quais eram os medos que essa pessoa tinha, por que esses medos estavam presentes. Procure cruzar o seu mundo com essa pessoa, entendendo quais são os medos e como você pode ajudar também a que ela ou ele enfrentem esses desafios. Combinado? Espero que você possa fazer todas essas atividades, que aproveite muito essa aula e a gente se vê na próxima aula. Até mais!